Nesse vídeo eu quero tentar explicar tudo que eu fiz para trabalhar com o que eu sempre sonhava, como que foi essa jornada e como que você também pode fazer isso. Quero tentar explicar as repercussões disso na minha vida, como isso mudou minha vida, as coisas que acontecem, a minha organização da minha rotina, minha vida com a minha mulher, com os meus filhos, enfim. Eu espero que não seja um vídeo viajado, porque eu vejo que é muito bom você viver a vida trabalhando com aquilo que você mais queria, trabalhando com uma coisa que você ama muito. Eu não acho que é nenhum mar de rosas ou um conto de fadas impressionante, muitos dias cansativos e tudo mais, só que, cara, é uma sensação de estar fazendo o que eu deveria estar fazendo, sabe? Meio que cumprindo o teu propósito, mesmo sem saber qual que é o teu propósito. Então eu espero que não seja muito viajado. Eu só tô meio agoniado com todas as coisas do meu filho aqui e eu vou juntar enquanto a gente conversa. Espero que não fique um papo muito filosófico, tá? Mas, bom, eu sempre gostei de ler desde muito pequenininho. Eu fui criado com minha família me incentivando a ler livros. Minha tia comprava livro para mim, minha mãe comprava livro para mim, meu pai lia os livros para mim, contava historinha para mim. Então eu cresci aprendendo que ler livros era divertido, que ler livros era bom, que eu ia ser muito feliz se eu lesse livros. E aí, cara, chegou um momento da minha vida que eu parei e pensei, cara, quer saber? Será que tem como eu ganhar dinheiro lendo livro? Será que as pessoas me pagariam para ler livros? E aí, nessa história de pensar em como ganhar dinheiro para ler livros, que diga-se de passagem é o que eu mais gosto de fazer, talvez minha atividade preferida, uma das minhas atividades mais preferidas, inclusive, um pequeno parêntese, é muito frustrante o vício no celular e a tecnologia me tornando menos capaz de ler livro nesses últimos anos, porque quando você trabalha com o digital você acaba tendo que mexer muito no digital, né? E isso te deixa mudar um pouco a tua capacidade de se concentrar nas coisas. Mas enfim, eu queria trabalhar lendo livro, eu queria poder viver do meu estudo, fazer dinheiro estudando. E aí a primeira coisa que eu percebi foi, opa, pera, as pessoas, elas sempre compraram educação. Desde antes de Cristo, as pessoas pagam para alguém dar aulas para elas. E quem dá aula tem que saber alguma coisa. Quem dá aula tem que ter conteúdo. Então, bom, eu posso dar aula. Essa é a primeira ideia, a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu posso dar aula. Tanto que eu dei vários cursos presenciais antes de eu começar a fazer conteúdo na internet. E eu montava esses cursos lendo livros. Inclusive, a minha primeira palestra que eu fui pago para dar, eu montei a partir de um livro. Um livro do Mário Sérgio Cortella, diga-se de passagem. Foi bem interessante montar essa palestra para uma universidade, lá no Paraná. E então eu pensei, bom, eu posso dar aula, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, olha, a maior parte das pessoas elas gostam de aprender, porque todo mundo gosta de aprender. Elas podem não gostar de estudar, mas todo mundo gosta de aprender coisa nova, de perceber que está ficando mais inteligente. É uma sensação que não tem como alguém dizer que não gosta. E eu pensei, olha, as pessoas querem aprender as coisas, só que elas não querem a dificuldade de aprender as coisas, que é basicamente sentar a bunda na cadeira e ler um livro. Então, se eu começar a ensinar para as pessoas as coisas que eu aprendo nos livros, eu imagino que elas vão parar para ouvir, porque vai ser mais fácil, sei lá, botar play num vídeo meu ou num áudio meu enquanto tá lá lavando a louça, limpando a casa, do que parar tudo, sentar e ler um livro. E daí veio essa minha ideia de que valeria a pena eu começar a gravar vídeo falando dos livros para as pessoas. Terceira coisa que eu pensei foi, olha, vídeos chegam a qualquer pessoa do mundo. De graça, a pessoa pode assistir o vídeo de qualquer lugar que ela tiver, enfim. É muito fácil para qualquer um assistir ao meu vídeo. Então, isso eventualmente deve atingir um alcance relevante para que alguém, e olha que eu pensava no começo, alguém me mande livros. Então veja, o que eu fui fazendo, né? Eu fui tentando conectar os raciocínios que justificassem essa decisão que era explicar os livros que eu lia para as pessoas. E eu fui tentando
com esses raciocínios, perceber se o caminho que eu estava escolhendo era um caminho que fazia sentido. Então a gente pode transpor isso para a seguinte ideia: olha, se você quiser viver do seu estudo, você vai primeiro precisar estudar coisas interessantes, coisas que vão interessar as outras pessoas também, não só a você. Mas você tem que encontrar o interesse que é comum a você e a todos os outros, ou todos não. Um interesse seu que você vê que pode ser um interesse de outras pessoas. Por sorte, a internet ajuda muito nisso, porque talvez o meu interesse não seja o interesse dos meus amigos aqui no meu bairro, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, mas não é possível que em algum lugar do Brasil não tenha alguém com o mesmo interesse que eu. Então você pode ir lá e simplesmente fazer a mesma coisa que eu, que é se dedicar a ler as coisas que você quer ler e falar sobre elas. E aí nessa brincadeira de pensar nos meus interesses e escolher meus livros, eu comecei a ensinar o que eu estava lendo. Uma outra coisa que eu pensei foi, olha, eu estou lendo várias coisas legais, mas que não me servem para nada. Eu não sei o que fazer com isso, eu não sei como usar. Mas eu acho que se eu falar para alguém, alguém vai descobrir como usar. E se essa pessoa descobrir como usar, eventualmente ela vai me contar como ela usou aquilo e pode me dar ideias para eu mesmo usar depois. Então eu percebi que toda vez que você compartilha conhecimento, eventualmente esse conhecimento volta para você meio que multiplicado. Eu vou explicando as coisas para várias pessoas, algumas delas vão começar a entender, algumas vão aprender mais a fundo do que eu aquele assunto, e eventualmente alguém vai me contar o que fez, vai mostrar algum resultado interessante, alguma linha de raciocínio nova, e eu vou acabar aprendendo mais ainda com aquilo ali. E aí eu comecei a fazer isso, a gravar esses vídeos e explicar essas coisas, e eu me dei conta de que, olha, existe um segundo fator bem interessante. A gente pode perceber isso agora com a inteligência artificial. Quanto mais... Porque eu percebi isso aí, sei lá, em 2021 mais ou menos. Quando eu olhei a internet, eu já estava com um número legal de seguidores, já estava funcionando. Eu vi que a maior parte das pessoas, elas se padronizam e elas falam as mesmas coisas. E como a maior parte das pessoas não estuda de verdade, elas só repetem o que outras pessoas disseram, é uma tendência a criar essa homogeneização, assim. Fica todo mundo bem homogêneo, idêntico e bem igualzinho mesmo. E essas pessoas, repetindo umas às outras, vão começar a criar um certo tédio. Alguém vai começar a cansar de ouvir essas pessoas, vai querer ouvir alguma coisa diferente. E se eu continuasse estudando e desenvolvendo ideias próprias, eu começaria a dizer coisas que não são repetição dos outros, e isso faria com que as pessoas me ouvissem. E esse é o princípio do vencimento, é como você vence a inteligência artificial. Ou melhor, como você se mantém relevante nesse período em que vai ter uma evolução da inteligência artificial. Ou, ainda melhor, é justamente isso que vai se valorizar com a evolução da inteligência artificial. Porque agora, quanto mais evolui a tecnologia, mais a informação é disponível, mais informação existe, menos as pessoas memorizam dessa informação, porque é muita coisa para ver. E aí, a sensação de ter muita informação, ela é uma de parece que você está aprendendo um monte de coisa, mas no fim do dia, como é muita coisa diferente, muito superficial, aquilo vai sumindo da sua memória, porque a memória, ela precisa de repetição. Você não memoriza as coisas, você não repete elas. É por isso que você lê um livro e, sei lá, 5 anos depois, você pode não lembrar muita coisa da história. Às vezes, 3 meses depois, você já não lembra muita coisa da história. Aí você tem que voltar e ler de novo alguns trechos e por aí vai. É quando você vê um filme, tem um filme que você pode gostar muito, aí você vê de novo e você, pô, aquilo ali eu não lembrava daquela cena, não lembrava daquela fala. Então a memória, ela precisa de repetição. Com o excesso de informação disponível, as pessoas repetem cada vez menos, então elas memorizam cada vez menos. Então cria-se essa ilusão de que muita informação é saber muito mais coisa.
Mas como você não guarda na memória, e o que você sabe basicamente é uma representação do que você guardou na memória, você não vai saber tanta coisa assim. Então, quanto mais informação, menos as pessoas no geral vão saber, mais uniformes, homogêneas elas serão, mais fácil é de você se destacar com um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de originalidade. Então, eu acredito que com o avanço da inteligência artificial, quanto o conteúdo mais humano vai ser mais valorizado. É a mesma ideia do produto artesanal sendo valorizado depois da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial cria padrões, coisas todas iguais, e tudo que é facilmente replicável é rapidamente desvalorizado, levando a uma valorização de coisas que não podem ser replicadas. Por exemplo, tem carros que o banco é costurado à mão, e isso é um argumento de valorização daquele carro. Ou carro que é feito uma unidade para cada bilionário que existe. Então você vê, até nos produtos industrializados, o aspecto artesanal passa a ser valorizado porque ele não pode ser facilmente replicado. Então eu me dei conta de que eu conseguiria viver, provavelmente eu vou conseguir viver para sempre, eu espero, não estar errado sobre o futuro, mas a gente sempre pode estar errado sobre o futuro, do meu conhecimento e do meu estudo, porque eu não vou parar de estudar sozinho, ou melhor dizendo, eu não vou começar a delegar o pensamento para a inteligência artificial. E aí, só que para poder fazer isso, eu tive que montar uma rotina, tive que criar uma vida específica. Então, o fato de eu viver do meu estudo me obriga a ter certos avanços de curto prazo que são mais lentos do que outras pessoas. Porque eu vou trabalhar menos numa coisa operacional, no curto prazo. Então, várias vezes eu deixei de gravar um vídeo para ler mais uma hora. E aí, aquele vídeo me traria visualização imediata, sendo que o que eu tô lendo ali naquela uma hora talvez não sirva para nenhum vídeo, ou só sirva num vídeo lá na frente. Então, eu sou obrigado a fazer uma troca de coisas de curto prazo, que tem uma recompensa imediata, não uma recompensa psicológica, uma recompensa real. Se tiver um vídeo a mais, vai ter uma venda a mais, provavelmente, isso é mais dinheiro no bolso. Mas eu sou obrigado a fazer isso porque eu preciso manter a leitura na minha rotina. Então, eu tive que construir uma rotina em que eu tenho pelo menos 1 ou 2 momentos no dia para eu estudar. Isso me levou à construção desse ambiente. Eu construí um ambiente que me deixasse com mais vontade de fazer aquilo que é importante, que é ler. Então a minha sugestão para você é: construa o ambiente ao seu redor para estimular aquilo que você quer continuar fazendo. E como que eu mais gosto de fazer é ler, o ambiente que eu construí me estimula isso me ajuda a ficar mais feliz. Um outro impacto importante disso é, eu não tenho um negócio de uma pessoa só, que é exatamente o que eu ensino você a fazer aqui no digital, né? Só porque eu prefiro assim, mas é porque é uma necessidade. Se eu tiver que fazer uma gestão de um monte de gente, coisa e tal, eu vou ter muito menos tempo para eu estudar e para eu ler meus livros, o que vai começar a degradar o meu conteúdo, minha capacidade de passar informação para você. E vai me tornar menos capaz de viver daquilo que eu quero viver, que é basicamente de ler livro. Então, eu tive que fazer escolhas profissionais que, com certeza, moldaram o caminho da minha vida para algo diferente do que eu poderia ter feito. Então eu escolhi trabalhar de casa para também ter mais tempo de estar aqui e poder parar entre uma reunião e outra, entre uma tarefa e outra, porque eu tenho prestando serviço para a empresa e fazendo mentoria, acaba tendo reunião, acaba tendo conversa. Então eu precisei moldar a minha rotina e eu precisei escolher trabalhar bastante tempo em casa. Só que aí vem uma coisa muito interessante, né? Recentemente eu consegui realizar uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Que é ter uma editora. Então agora eu posso dizer que eu tenho uma editora. Olha que legal. E você pode conhecer a minha editora, inclusive, diga-se de passagem, onde nós publicamos
grandes livros, livros muito divertidos, livros muito bons, mas que ninguém conhece. Então essa é uma das ideias da nossa editora. Você pode, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Mas isso moldou a minha decisão de investimento. Eu comprei, eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, eu gastei energia para eu poder ficar bom e capacitado para eu estar e para eu vir a ter uma editora, que era parte do que eu queria para minha vida. Então, eu precisei fazer, não foi bem um planejamento, mas eu precisei organizar minha vida financeira, precisei organizar o meu tempo de estudo para que eu me tornasse capaz de ter aquilo que eu queria. Então, tudo isso, no fim das contas, me obrigou a fazer uma coisa que sempre foi muito difícil para mim, que é pensar em longo prazo. Como eu posso construir coisas para que daqui 1, 2, 3, 5 anos eu chegue onde eu quero. Desde 2018 eu queria ter uma editora de livros. Eu fui ter em 2026, 8 anos depois. Que foi quando eu tive a oportunidade, quando eu entendi como poderia fazer, quando a coisa apareceu para dar certo. E, por fim, acho que o mais importante, ao longo desse tempo todo, parte por sorte, que é a providência divina, parte por um planejamento, eu fui conhecendo as pessoas certas. Então, para você viver do que você ama, você vai precisar conhecer pessoas que vão viabilizar isso para você, que já vivem disso, que sabem te dar o caminho das pedras para fazer isso, que sabem te auxiliar nesse sentido. E é esse conjunto de coisas que eu acho que pode te ajudar a viver do seu sonho e, se você viu até aqui, quem sabe o seu sonho seja parecido com o meu, que é viver do seu estudo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo um outro vídeo sobre isso, que eu explico com mais detalhe técnico, vamos dizer assim, como que você pode viver do seu estudo. E por último, tá acabando o tempo para você fazer sua matrícula na UPB School, que é a minha escola de One Person Business. É praticamente o último dia. Esse vídeo está saindo, é quase o último dia, eu acho. Clica no link na descrição desse vídeo para conhecer a UPB School, fazer tua matrícula com 40% de desconto, é a única escola de One Person Business do Brasil, negócio de uma pessoa só, onde inclusive eu te ajudo a construir o seu repertório para você também viver do seu estudo e do seu conteúdo. O link está na descrição, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.